Bom dia, pessoal. Olha só, cumprindo com o nosso cronograma em relação ao roteiro de estudo desta semana, estou aqui gravando essa aula para passar para vocês orientações e esclarecer dúvidas que eu acredito que deva surgir ao longo da resolução dessas questões. Bom, a semana que passou, essa semana, eu acredito que na próxima também, as aulas do Centro de Mídia, elas serão sobre a retomada de conteúdos, tá certo? Retomadas de habilidades, melhor dizendo. E nas aulas da semana passada, nas duas aulas da semana passada, foram retomados o conceito de frações, tá bom? E frações, apesar de ser uma matéria que foi estudada por vocês inicialmente lá no ensino fundamental, ela é realmente um conteúdo, um contexto que gera muita dificuldade nos alunos enquanto entendimento. Então eu acho oportuno a gente estar revendo algumas coisas, e inclusive essas questões que estão sendo cobradas aí nesse roteiro, eu retirei lá das próprias questões das aulas que estão no Centro de Mídias. Que eu não sei se todos fizeram, quem já fez fica mais fácil, quem não fez tem a oportunidade aí de as fazer, tá bom? Bem, e a primeira questão, ela fala o seguinte: escreva como se lê. Então, ela dá aqui quatro frações. A letra A, esta, que eu não vou falar, senão eu respondo as perguntas para vocês. A letra B, essa. A letra C, essa. A letra D, essa. E a letra E, essa. Bom, nomear frações é expressar da forma que a gente lê. Então, por exemplo, quando eu tenho essa fração aqui, 1, que a gente costuma falar, 1 sobre 2, na verdade, a forma correta de ler dessa fração seria meio. Ok? Agora é o seguinte, e essa aqui, como que eu vou ler? Bom, detalhe, existe um padrão para que a gente leia matematicamente correto uma fração, é que assim, quando o denominador for até 9, do 1 até 9, eu sempre vou usar aqui na parte de baixo os números ordinais, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono e décimo, até o 10, perdão. Do 10 para cima, aí eu uso a palavra avos. Tá? Então, por exemplo, essa fração aqui, o número de cima, que é o numerador, eu vou ler o número que ele representa, no caso 4. E na parte de baixo, como 500 ele é maior que 10, eu vou ler 4, 500 avos. Ok? Essa daqui, você fala, pô, professor, mas está falando de fração, o número 13 não é uma fração. Na verdade, eu posso entender o 13 como uma fração sim, porque escrever 13 é a mesma coisa que eu escrever 13 dividido por 1. E 13 dividido por 1, aqui eu tenho um numerador e um denominador. Porém, o número 1 é o elemento neutro da multiplicação e da divisão. Portanto, escrever a fração 13 sobre 1 é a mesma coisa que escrever o número inteiro 13. E como que eu leio 13? Como eu acabei de citar. Quando eu tenho negativo na frente, nada muda. Menos 3 sobre, letra E, menos 18. Tá? Então, atenção nesse detalhe é que, quando nós temos o denominador maior que 10, aí eu incluo no valor dele a palavra avos. Quando não, eu coloco o número ordinário. Então, nessa daqui, por exemplo, 8 sétimos. Ok? E assim sucessivamente. Essa questão não tem muita dificuldade, tá certo?
Então, eu acredito que vocês não tenham nenhuma dificuldade em resolver. Bom, a questão 2, ela pede para relacionar as colunas, indicando como se lê cada questão. Ela, da mesma forma, ela trata de leitura de fração. Então, eu vou escrever aqui para vocês, da forma que está aí no roteiro. Então, a letra A, essa daqui. Letra B, 7, 400 avos. Bom, e aqui até a letra E. E do lado de cá, ele tem o valor por escrito das frações. Por exemplo, a primeira aqui é menos 3 oitavos. É claro, como eu disse, aqui é A, B, vai ter a C, D, E. Entre elas vai ter a menos 3 oitavos. Que na verdade, menos 3 oitavos é esta fração aqui. Essa vocês vão relacionar. Qual letra daqui vai encaixar em qual enunciado, qual forma, né, escrita que vai estar na segunda coluna. Certo? Então essa é a segunda questão. Então a primeira e a segunda, elas tratam aí do mesmo contexto. As questões 3, 4 e 5 são questões mais elaboradas e elas falam da comparação de frações. Para isso a gente vai precisar relembrar algumas coisas que eu falo com vocês na sequência. Bem, a terceira questão, ela fala justamente de comparação de frações. O enunciado fala assim: compare as frações abaixo de acordo com os sinais maior, maior que, menor que ou igual. E aí ele dá essas três questões, letras A, B e C. Na letra A, a fração 12 quinzeavos e a fração 16 vinteavos. Na letra B, a fração 7 nonos e a fração 2 terços. Na letra C, a fração 5 sétimos e 11 trezeavos. Então eu quero saber, essa fração é maior, menor ou igual a esta fração? Bom, para que a gente saiba, entenda se uma fração é maior, menor ou igual que a outra, eu tenho que ter os denominadores iguais. Os denominadores sendo iguais, aí eu comparo os numeradores. Denominador igual, numerador maior ou menor, aí eles vão ser de acordo com o tamanho dos numeradores. Tá, então como que eu faço para tornar esses denominadores iguais? Então eu vou tirar aqui o famoso MMC entre os denominadores. Tirar o MMC é dividir esses valores pelos números primos. Números primos são aqueles divisíveis somente por 1 e por ele mesmo. Tá? O primeiro número primo é o 2. 15 dá para dividir por 2? Não dá. 20 dá? 20 dá. Então o 15 aqui eu só vou copiar e o 20 eu vou dividir. 20 dividido por 2, 10. Continua dando para dividir por 2? Sim. O 15 eu já sei que não dá. Então só copia. 10 dá para dividir por 2? Opa. Esse primeiro 2 eu fiz essa divisão. Agora eu vou pôr esse segundo 2 para fazer a segunda divisão. 10 dá para dividir por 2? Dá. 10 dividido por 2 é 5. Continuo conseguindo dividir por 2? Não mais, porque o 15 não dá para dividir por 2 e o 5 também não. O próximo número primo depois do 2 é o 3. Eu consigo dividir por 3? Vamos ver. 15 dá para dividir por 3? Sim. Na tabuada do 3 eu tenho 15. Então 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 dá para dividir por 3? Não. Então eu só copio. Consigo dividir 5 por 3? Não mais. Vou para o próximo número primo. O próximo número primo é o 5. Por que o 4 não é número primo?
Porque o 4, além de eu conseguir dividir por 1, que vai dar 4 e 0, e por ele mesmo, que dá 1 e 0, eu também consigo dividir o 4 por 2, que vai dar 2 e 0. Tá? E para ser primo, eu só posso dividir por 1 e por ele mesmo. Então o 4 não é primo. 5 dividido por 5 dá 1, e 5 dividido por 5 dá 1. Como cheguei aqui no 1, eu não consigo dividir por mais ninguém. Parou aqui. Agora, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Tá? O que quer dizer esse 60? Esse 60 é o mínimo, é o MMC, né, do 15 e do 20. Tá? É o mínimo múltiplo comum entre o 15 e o 20. Agora, o que eu vou fazer com esses valores? Eu vou apagar aqui para a gente aproveitar, para a gente fazer, porque não tem espaço para a gente continuar. Agora, eu vou pegar esse denominador 20, esse denominador 60, que é o MMC que eu encontrei, e vou fazer o seguinte: 60 dividido por 15 vai dar 4. Se eu não souber fazer isso, 60 dividido por 15, 4 vezes 5, 20, para 20 nada, vão 2, 4 vezes 1, 4, com 2, 6, para 6, nada. Então, 60 dividido por 15 dá 4. 4 vezes 12, 4 vezes 12, 2 vezes 4, 8, 1 vez 4, 4. Isso vai dar 48. Então divido pelo de baixo e a resposta multiplico pelo de cima. Certo? A mesma coisa eu vou fazer com a segunda fração. 60 dividido por 20 fica mais fácil, né? Vai dar 3. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 16, 16 vezes 3, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 48. Ou seja, apesar de não parecer, a fração 12 quinzeavos, ela é igual à fração 16 20 avos. Tá? Como que eu sei isso? Qual é a análise que eu tenho para fazer agora? Os denominadores são iguais. Os denominadores sendo iguais, aí eu comparo os numeradores. 48 e 48 são maior, menor ou igual? Igual. Certo? Bom, então essa aqui é a resposta da letra A, você já tem, já sabemos que vai ser igual. As letras B e C, o raciocínio é o mesmo. A letra B que eu apaguei aqui é a fração 7 nonos e a fração 2 terços. Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer transformar esses denominadores em valores iguais, tirando o MMC entre o 9 e o 3. O valor que vocês encontrarem aqui, divide pelo de baixo e a resposta multiplica pelo de cima. Ok? Encontrei uma fração. A mesma coisa eu vou fazer com a segunda fração. O valor que eu aqui encontrei, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Aí eu vou ter outras duas frações equivalentes, tá? Porém com o mesmo denominador. Basta aí depois eu comparar os numeradores. Beleza? Então esta é a questão 3. A questão 4, ela fala assim. 4 e 5, as duas são iguais, tá? Elas falam assim, ó. Componha a fração que represente a parte pintada, no caso da questão 4, pintada de roxo, e na questão 5, pintada de verde, em relação à parte inteira de cada figura, e depois complete as lacunas. Completar as lacunas é informar se a primeira fração vai ser maior, menor ou igual às outras duas. Tá certo? Então preste atenção aí. Bem, então, para a quarta e quinta questões, nós temos 3 figuras. Nesse caso aqui é a quarta, mas a quinta é exatamente igual. Nessas figuras eu tenho partes delas pintadas, tá certo?
E a questão fala assim, componha para cada uma dessas, o que nós vamos ter que fazer? Para cada uma dessas figuras nós vamos compor uma fração que as represente e aí preencher a lacuna. A lacuna que tem aí no final da página vai estar assim, ó, assim, assim e assim. E eu vou preencher essa lacuna indicando se essa fração que eu identifiquei aqui, a A, é... Cadê? Maior e maior. Vou colocar, tá vendo esse sinal aqui? É o sinal de maior. Então eu vou colocar qual fração vai ser maior que maior que essa. Então depois eu vou ter que comparar elas, ver qual delas é a maior das três e vou colocar aqui a indicação da primeiro lugar. Depois a segunda maior aqui e a terceira maior aqui. Tá? Mas antes disso, vamos pensar primeiramente em como que a gente vai encontrar essa fração. Bom, uma fração é uma representação matemática, uma representação numérica, onde eu tenho um valor expresso na parte de cima, que eu chamo de numerador, e outro valor expresso na parte de baixo dessa separação, que eu chamo de denominador. O denominador representa a quantidade total de divisões que eu estou estudando. Neste caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 divisões, ou 16 quadrados. E a parte de cima, como diz a questão, ele quer as partes pintadas. Quantas partes pintadas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? A segunda figura. No total eu tenho 3, 6, 9 divisões. Quantas pintadas? 1, 2, 3. Na terceira eu tenho 4 divisões. Quantas pintadas? 1, 2, 3. Então a primeira parte da questão já está respondida. Qual é a fração que representa essa primeira figura? A fração 7 sobre 16. Tá certo? A gente costuma falar isso, mas matematicamente essa leitura está errada. A forma correta de eu ler essa fração é 7, 16 avos. Beleza? A segunda fração, 3 nonos. E a quarta fração, 3 quartos. Mas por que eu não falo 3, 9 avos? Estaria errado? Não está errado. Mas convencionalmente, quando nós temos denominador até 10, nós lemos de forma ordinária. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Do 11 para cima, 11 avos, 12 avos, 13 avos e assim sucessivamente. Certo? Então agora, na segunda parte, eu vou ter que saber ou entender qual dessa fração ou dessas frações é a maior, depois a segunda maior e por último a menor. E aí montar naquelas lacunas que a questão informou. Como que eu faço para saber a comparação dessas frações? Vou tirar o MNC entre os denominadores, entre 16, entre 9 e entre 4. Certo? Achei o MNC, aí eu pego o MNC, divido pelo valor de baixo e multiplico pelo valor de cima. Eu vou ter a fração equivalente a 7/16 avos. Mesma coisa na 3 nonos. Divido o MNC que eu encontrei por 9 e multiplico por 3. Vou ter a fração equivalente a 3 nonos. Na terceira questão, na letra C, perdão. Divido o MNC por 4 e multiplico por 3. Tá certo? E aí eu vou encontrar as 3 frações com o mesmo denominador. E aí basta eu olhar o numerador, aquela que tiver o maior numerador vai ser a maior das 3. E assim sucessivamente. E aí naquelas lacunas, o que eu vou colocar aqui? A maior delas, aqui a segunda maior e aqui a terceira maior. Paulo, mas como que eu sei que é isso que eu tenho que fazer? Porque esse sinal aqui é o sinal de maior. Então, essa daqui é maior que essa. E essa daqui é maior que essa. Beleza?
A questão 5 é exatamente igual, claro, com outras figuras que vão representar outras frações. Mas o contexto é o mesmo. Beleza? Ó, eu tinha marcado no roteiro que eu ia postar 2 aulas essa semana. Uma no dia de hoje e outra na quinta-feira, como eu fiz a semana passada. Mas, como essa matéria ela não é tão complexa como foram das outras semanas, numa aula só a gente conseguiu matar. Beleza? Então, na quinta-feira não vai ter videoaula postada com conteúdo do roteiro. Agora, se precisarem, se tiverem dúvidas, me falem aí no grupo ou me mandem algum tipo de mensagem, que aí a gente monta alguma estratégia aí para esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Então é isso aí, galera. Até a próxima.